pessoal, bem-vindos ao Lendo com a Joy. Eu sou a Joyce, já venham comigo, já deixa o seu like, já curta, já comenta, já compartilha. Hoje nós vamos falar sobre um livro incrível da Agatha Christie, então já venham comigo. Gente, hoje nós vamos falar sobre esse livro maravilhoso da Agatha Christie, que é A Morte no Nilo. É um dos principais livros dela, assim, um dos mais famosos. Já teve adaptação e tudo mais. É um livro incrível. Eu vou começar falando para vocês sobre essa capa. Olha que capa, gente. Olha a ilustração gráfica. A Harper Collins, assim, arrasou com esse livro. Olha esse céu, gente. Olha que incrível os desenhos. Se vocês observarem aqui embaixo, olha, isso daqui é o cabelo da protagonista, de uma das protagonistas, que ele tá, tipo, representando as águas do Nilo. Aqui tem um tiro bem na lateral do rosto dela, assim, que é como ela morre. Gente, e não é spoiler falar sobre a morte dela, porque na própria sinopse do livro já fala, né, que ela vai morrer com um tiro. Então vamos começar com a história. A história o livro conta a história de duas moças que são amigas há muito tempo, há muitos anos, a Jaqueline e a Lynette. A Lynette é uma mulher super rica, sabe? Ela é uma socialite, ela tem muito dinheiro mesmo, e ela tem tudo o que ela quer. A Jaqueline já é amiga dela, mas também é empregada. E a Jaqueline começa a namorar com um rapaz, só que esse rapaz não tem dinheiro para se casar. E a Jaqueline vai lá e pede para a Lynette um emprego para o namorado dela, para eles poderem, né, se casar. E aí o que acontece? Acontece que a Lynette rouba o namorado dela. Isso mesmo, gente. Eles acabam se envolvendo emocionalmente, a Lynette e o rapaz, e eles acabam traindo, né, a confiança da Jaqueline. Obviamente, a Jaqueline fica muito puta mesmo. O namorado dela, né, se casa com a melhor amiga, que é a Lynette, e eles vão de lua de mel para uma viagem no Nilo, né? Eles vão pro Egito e participar da lua de mel deles. E vai ter uma viagem pelo rio Nilo, né? Num barco, num navio, essas coisas assim. E a Jaqueline vai atrás deles. E ela faz a lua de mel deles um verdadeiro inferno, gente. Ela fica atrás deles, onde eles vão, ela tá atrás, que nem um diabinho lá, atormentando a vida deles. E nessa viagem também tá o detetive, o Poirot, ele tá nesse navio e ele começa a observar, sabe, a interação desse casal, na verdade desse triângulo amoroso, né? E ele começa a perceber que aquilo não vai dar muito certo. Ele acaba chamando a Jaqueline para uma conversa sincera com ela, fala: minha filha, sai dessa, deixa isso pra lá, isso não vai dar muito certo, deixa esses dois pra lá. Chama também os outros para conversar e acaba que num belo dia a Lynette aparece morta com um tiro na lateral do rosto. Lógico, obviamente, que tem dois principais suspeitos. O próprio marido, né, que vai herdar todo o dinheiro dela porque ela é muito rica, e a Jaqueline, que era aquela pessoa que estava infernizando ela desde o começo da história, desde o começo da viagem, todo lugar que ela ia, a Jaqueline estava atrás ali, infernizando a vida dela. Então, começa a linha de investigação por essas duas pessoas, como um crime passional. Só que esse navio, na verdade, é um barril de pólvora. E todos os passageiros daquele navio teriam algum motivo para matar a Jaqueline. A Jaqueline não, perdão, a Lynette. Várias pessoas ficam sabendo da viagem dela, porque, né, há uma nota no jornal que ela vai viajar e para onde ela vai, ela é uma figura pública. E aí, o que acontece? Várias pessoas vão nessa viagem também. Algumas porque quer alguma coisa dela e outras porque tem algo a esconder. Então, por exemplo, o advogado da Lynette vai atrás dela nessa viagem também porque ele estava roubando ela. E aí, ele tem medo dela descobrir, né, quando ela começar a ver os balanços, os balancetes e tudo mais, e ela descobrir que ele estava roubando ela. Então, ele vai com uma série de documentos para ela assinar, mesmo em lua de mel, para meio que livrar a barra dele disso. Outras pessoas vão para pedir dinheiro a ela.
cada um tem um interesse obscuro ali. E quando essa investigação começa, essas coisas começam a se desvendar. Ali também tem várias pessoas que são criminosas, cada uma num ponto diferente, de uma forma diferente, mas na verdade esse navio tá permeado de pessoas ali que são fora da lei. Ali tem uma cleptomaníaca, uma senhora que rouba, tem uma chantagista dentro do navio, tem um garoto que rouba joias, especializado em roubo de joias, e tem também um cara que ele é o rei do crime, e tem um outro detetive atrás desse cara. E esse cara também está nesse navio. E aí, esse outro detetive pede apoio para o Poirot, né, que por um acaso estava nessa viagem. E aí o Poirot começa a ajudar nessa investigação. Só que acaba que essas duas investigações, elas se entrelaçam, assim. A investigação do assassinato da Lynette com a investigação do assassino, né? Que esse cara é um assassino, o rei do crime. Ele é uma pessoa bem procurada pela justiça. Aí acaba que, como tem muita coisa acontecendo ali, sabe? Muita coisa acabando sendo desvendada que não estava nem sendo procurada, né? Que não fazia parte da investigação. Tem um ditado, gente, que fala que quanto mais a gente mexe na bosta, mais ela fede, né? E é exatamente isso que acontece nesse livro. Quanto mais eles mexem nessa investigação, procurando saber quem que é o verdadeiro assassino, mais pessoas criminosas vão aparecendo. Lógico que crimes menores, coisas em menor proporção, não é um assassinato, né? É uma pessoa que rouba uma xícara. Tem uma senhorinha que ela é cleptomaníaca e ela rouba só coisas bestas, tipo um Sharp, um chale, coisas bestas assim que ela rouba. Mas ela rouba e acaba que isso gera, né, outras consequências. Acaba que para encobrir esse crime, o assassino da Lynette acaba matando mais pessoas. Então tá acontecendo mais mortes dentro do navio e precisam de mais investigação. Existe também uma moça que ela era, como que fala? A dama de companhia da Lynette. Era aquelas pessoas que antigamente, né, vestiam as pessoas muito ricas, ficavam ali cuidando daquelas pessoas. A dama de companhia da Lynette, ela acaba vendo o assassino. E acontece um momento que tem um interrogatório e essa moça ela é chamada para depor. E ela depõe, ela conta tudo que ela viu e ela, né, ela começa a agir de uma maneira, tipo, jogar pontos, jogar indiretas. Ai, não sei o que, eu acho que eu vi, eu não sei se eu vi. E, tipo, como se estivesse chantageando outra pessoa. E tinha uma pessoa na sala com ela ali. E aí o Poirot, como já tá muito acostumado, né? Ele já é um dos detetives, assim, carimbados aqui da Agatha Christie. Ele já fica observando aquela situação assim, ele fala, tem caroço nesse angu aí. Vou olhar isso direitinho. E acaba que essa moça aparece morta. E ela morre porque ela estava chantageando uma pessoa. Então, assim, tem várias coisas acontecendo no meio da história. É uma trama extremamente complexa. É uma trama que desde o começo já vai nos dando pistas, né, do que vai acontecer, de quem são os verdadeiros culpados. Como eu disse para vocês, pode ser qualquer pessoa. Tem dois principais suspeitos, né, porque eles ganhariam muito com a morte da Lynette, que é a Jaqueline e o Simon. O Simon, como marido, ficaria com toda a fortuna, e a Jaqueline ficava com o noivo e ainda ficaria rica, né, voltaria pro ex e ainda ficaria rica. Mas a gente não vai saber se são eles, né, rápido. Porque como acaba acontecendo isso dentro do navio e acaba tendo várias outras coisas, vários outros crimes, várias outras coisas para se desvendar, esse rei do crime tá dentro desse navio, precisam descobrir quem é ele também. Tem esse outro mistério ali permeando a história. Acabam vindo reforços também para poder fazer essa investigação. E aí, gente, um Deus nos acuda, é um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, eles precisando de descobrir quem que é para essa pessoa já sair do navio presa, né? Porque eles estão numa viagem pelo Rio Nilo, eles estão dentro de um navio, então, assim, não vai ser rápido para prender essas pessoas, eles precisam chegar em Londres para essas pessoas serem presas de fato.
Então, assim, é uma história incrível. Aqui a gente vê como que a Agatha é genial. É uma das histórias mais indicadas dela. Foi o meu primeiro livro, foi o livro de entrada, né? O primeiro livro que eu li da Agatha Christie foi esse. Já vi outras pessoas indicando também a Agatha e falando que esse é um ótimo livro de entrada. Então, se você tá aí buscando um livro de suspense, de mistério, com uma dose mesmo de suspense para você poder se entreter, esse livro é maravilhoso. Ele tem um pouquinho de tudo, ele tem suspense, ele tem mistério, ele tem assassinato, né, para você poder tentar desvendar essa parte policial, essa parte do mistério. E é uma história muito rica, porque também fala um pouco sobre o lugar que eles estão, fala um pouco sobre a viagem. Essa viagem a Agatha Christie fez de verdade, sabe? Foi uma viagem que a Agatha realmente fez. Então, assim, é uma história muito legal porque a autora realmente fez essa viagem. Tem alguns livros da Agatha Christie que são viagens que ela fez na vida real. Essa do Nilo, tem uma outra que chama Expresso do Oriente, que foi uma outra viagem que ela realmente fez na vida real dela e ela acaba escrevendo sobre esses fatos que acompanharam ela e que fazem das histórias dela umas histórias tão ricas. A Agatha Christie, para quem não sabe, ela escrevia durante o período da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes e durante e também depois. Ela acaba escrevendo e a Agatha ela não imprime, como outros autores da época dela, ela não imprime muito da guerra nas obras. Então ela realmente escreve para que as pessoas possam fugir daquele momento de dor e de sofrimento. Então são histórias bem tranquilas, bem calmas, bem fluidas, com uma escrita extremamente criativa, sabe? É realmente um mistério super delicinha de ler, que adolescentes, jovens podem ler, sabe? Acho que criança, que não tem nada que impeça uma criança de ler essa história. Eu falo uma criança de 9 anos, 10 anos nessa faixa etária. Se você quer dar um livro para uma criança, olha, é um ótimo livro, um ótimo custo-benefício. É um livro incrível, uma linguagem clara, objetiva, sem muitas palavras difíceis que a criança não vai entender. Então, assim, é uma ótima oportunidade para você incentivar a leitura de uma criança, porque é um livro muito legal, que prende mesmo a atenção e que você lê bem rapidinho. E é um livro rapidinho de ler também, quer ver? Eu vou conferir quantas páginas tem, mas acho que são 200 e poucas. São 247 páginas. Ou seja, é um livro bem rapidinho, num dia, numa sentadinha, você senta e lê esse livro assim, ó, rapidinho, passou. E como eu falei para vocês, é uma linguagem simples de ler. A autora ela não faz muitas firulas com a escrita, ela não escreve de uma forma complicada e difícil. A linguagem da Agatha Christie é sempre uma linguagem muito direta e muito simples para que todo mundo tenha acesso às obras dela. Então, assim, fica a minha dica para vocês. É um livro incrível, de mistério, suspense, tem assassinato, tem roubo, tem morte, tem um pouquinho de tudo, tem uma investigação policial em curso. Então, se vocês gostam desse tipo de livro, fica aqui a minha indicação para vocês. Já deixam um like, já curtam, já comentam, já compartilhem, mandem para os amigos que gostam desse tipo de livro. E até a próxima!